Salve, salve nação, saudações! Sejam bem-vindos a mais um vídeo top do canal. É hoje, galera! Vasco e Flamengo se enfrentam pela semifinal do Campeonato Carioca. Os jornalistas e comentaristas da ESPN Brasil falaram muito, dos elencos, das diferenças de jogadores, quem é melhor, quem é pior. Cara, não tem comparação, essa é a verdade. Não tem, porque a diferença dos dois times é muito grande, tanto no time titular como no reserva. Não dá nem pro começo, galera. Se você gosta do canal, gosta desses vídeos comparativos, de informações bacana, deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho para continuar recebendo os nossos vídeos. Quero agradecer e dar os créditos para a ESPN Brasil, Grupo Disney, link na descrição como créditos, canal aqui do YouTube, ESPN Brasil. Cara, é a maior diferença entre Vasco e Flamengo. Disso eu não tenho dúvida, né? E você? Eu quero que você comente aqui e quero que você escale o time do Mengão aqui nos comentários do nosso vídeo, tá bom? Monte o seu Flamengo ideal. Vamos aqui soltar o vídeo porque o vídeo é grande pra caramba. Simbora! Vasco da Gama. Vasco e Flamengo se enfrentam, semifinal do Carioca. A vantagem do empate é do Flamengo. Joga as escalações aí pra gente dar uma olhada, que eu quero começar esse assunto perguntando o seguinte, a diferença técnica a gente sabe que o Flamengo hoje está muito à frente do Vasco da Gama, mas é um clássico, é uma semifinal. 180 minutos acho que dificultam um pouco a vida do Vasco. Se fossem 90, era mais parelho. E eu quero saber isso aí, olhando os times, olhando o Vasco, que está na nossa tela, já vai entrar o Flamengo. Como é que é essa distância, capitão, hoje? Dani, tecnicamente ela é muito grande, né? Acho que até o torcedor do Vasco tem essa sensação também. Mas é como você falou, né? Um clássico. O Vasco, no seu último confronto com o Flamengo, lutou bastante, perdeu o jogo no finalzinho. Então, acho que cria uma expectativa também, né? Então, o Vasco criou algumas chances. Lógico que o Flamengo tem mais posse de bola. O Flamengo, na questão técnica, é muito forte. Mas o Vasco fez um bom jogo. Dois jogos complicam um pouco mais. O Flamengo só ganhou ali na individualidade, né? Porque o Arrascaeta no finalzinho. Sim, no finalzinho. Então, eu acho que isso fica a mensagem para os jogadores do Vasco e para os torcedores. Só que tem que lutar muito, né? Se você querer equiparar na questão técnica, o Vasco só pensar em jogar, o Botafogo foi assim, o Botafogo tentou jogar, o Flamengo até lutou mais do que o Botafogo, aí a distância aumenta muito. Se o Vasco conseguir competir nessa questão física, né? Então as linhas de marcação, ser um time bem compactado, um time que usa a velocidade do contra-ataque eu acho que o Vasco pode, não digo que tem grandes chances de vencer, mas acho que pode fazer dois jogos bem interessantes. Agora, na questão técnica, o Flamengo é muito superior, os investimentos são muito altos, o Flamengo é um time, que briga por todas as competições que disputa. Eu estou bem, assim, né, ansioso para esse jogo, torcendo também que seja uma grande partida, né, que o Vasco consiga competir realmente com o Flamengo, porque é um jogo gigantesco, né, principalmente para o Rio de Janeiro. Mas o Flamengo, na minha opinião, é muito favorito. Para vocês aqui, apesar de ser um clássico, o capitão fala em contra-ataque, né? A diferença vai ser essa, assim, o Flamengo com a bola propondo o jogo e a chance do Vasco é contra-atacar? Vasco, tudo bem, Dani? Boa tarde para você, um abração para o Capita sempre. O homem de laranja que está de azul, né? Mas a alma é laranja, isso que importa, sempre, né? E um abração também ao Fã de Esporte. Se o Vasco se lança com um time que tecnicamente é inferior e que ele tem muita dificuldade de controle de bola, se ele vai de peito aberto com o Flamengo, que é extremamente letal com a bola nos pés, ele vai embora para casa com uma chuva de gols. Esquece, não tem jeito, né? O Flamengo é um time que não alivia. E ainda mais numa decisão em que agora vai ser colocado à prova o tamanho desse trabalho do Paulo Souza. Independentemente se é campeonato de jockey pô, campeonato de adedanha, de dedinho, alguma coisa, amigo. O Flamengo tá na decisão, agora o cara vai ser cobrado, entendeu? Agora você vai ter que ganhar. Não importa o tamanho e o peso do título, tem que ganhar, tem que ser campeão, né? O Flamengo tem que iniciar a temporada até para tirar o estigma da temporada anterior com o título. E o Campeonato Carioca é o primeiro e mais suscetível e ele é o grande favorito à conquista. Então, o Vasco vai precisar fazer um jogo de muita dedicação física, né, para se igualar, porque a única coisa que Flamengo e Vasco hoje
podem se igualar na questão física, porque na questão técnica e na questão tática o Flamengo tem vantagens, né? O Flamengo tem um time que ele pode variar taticamente a forma de jogar. O Vasco tem somente essa escalação e somente essa forma de jogo, até porque é um time condicionado hoje a fazer um campeonato muito mais nessa condição física que é a Série B, que é o objetivo dele, e não um campeonato que você vai precisar de uma versatilidade técnica e tática como é o Campeonato Brasileiro, que é outra esfera, outro mundo que hoje o Flamengo pratica de futebol. Então é um jogo para embate físico. E por isso que eu falo que é, entre aspas, uma vantagem que ela é injusta. Pelo seguinte, para mim a vantagem tem que ser só decidir em casa com torcida favorável e tudo mais. 2 resultados iguais, vai para os pênaltis. Decide o jogo tecnicamente. Eu não gosto dessa coisa, a vantagem, 2 empates classifica o outro. Acho isso, sei lá, não gosto muito. Porque para mim o gol é igual, o peso é igual, né? Você tem que ter a vantagem de alguma forma que dê uma condição para a equipe que fez a melhor campanha de que pelo menos, sabe, ela se coloque numa condição que não tire o que é o espírito do jogo, que é a competitividade, né? Que é a igualdade da matemática dos gols e dos números. Então, na minha visão, a vantagem tem que ser 90-10 para a torcida do Flamengo na decisão. Beleza, Maracanã lotado, 60 mil pessoas, parará. E, meu amigo, se empatar, vai para os pênaltis e decide ali. O Vasco já tem até uma outra desvantagem, né? Que é jogar no Maracanã quando o mando é dele, Exatamente. Porque, na verdade, o mando é da federação e, só para explicar, tem que dividir a renda. Então, não teria como colocar esse jogo em São Januário por uma questão de burocracia matemática para se fazer valer. É a justificativa para se fazer valer essa divisão de renda. Na verdade, o Maracanã cabe mais gente, é uma semifinal, a gente sabe que passa por muitos lugares, né? Mas vamos atentar ao campo, que é assim, o Vasco perde mais um trunfo, que é o Caldeirão, que é São Januário, para jogar contra o Flamengo. O Vasco não tem nenhuma vantagem. Nenhuma, de nada. Até nisso. Eu sei que tem muito cara que é vascaíno, que é saudosista do Eurico, e tem muito cara que acha que o Eurico afundou de vez o Vasco. Mas se fosse o Eurico nessa hora, o Eurico tava brigando para levar para São Januário. Claro. Pelo menos uma vantagenzinha. Pelo menos jogar no seu próprio estádio. Aqui em São Paulo, há muito tempo que os 4 grandes fazem valer o mando, fazem mesmo. Sim. Ganhar do Santos na Vila, mesmo com um time ruim, é difícil. Ganhar do São Paulo no Morumbi, mesmo com um time ruim, é difícil ganhar do São Paulo lá. O Corinthians em Itaquera é um inferno para os outros. O Allianz para o Palmeiras é uma arma, entendeu? E o Vasco, com todas as suas limitações, não poder usar São Januário contra o seu maior rival, que é endinheirado, tem 2 times que poderiam derrotar o próprio Vasco, vantagem do empate. Quais são as armas? A situação para o Vasco nesse jogo é simples. Retranca, bola parada do Nenê e reza. O Zé Ricardo tem que ser Zé Ricardo Simeone. Olha o que foi a Champions League. O Atlético de Madrid vai lá, o Simeone põe na retranca e classifica jogando na Inglaterra. Meu Ajax, que é muito menor que o Benfica, técnico do Benfica que é interino, foi lá na Holanda, meteu uma retranca, deu um chute, uma cabeçada no gol, ganhou de 1-0, passou, entendeu? Cabe ao Vasco fazer isso. João Saldanha já consagrou a frase no Brasil: quem tem time ataca, quem não tem time contra-ataca. Então o que o Vasco pode fazer? Vai ficar lá fechado, mesmo tendo que ganhar porque precisa, né, pelo regulamento. Então eu vejo uma coisa extremamente desigual. A vantagem do empate eu acho justa porque fez a melhor campanha, né? Se você joga um campeonato e tem uma fase de classificação, para alguma coisa aquilo tem que valer, né? Então se você fez a melhor campanha, parabéns, né? Mas essa desigualdade em campo é Zé Ricardo Simeone, amigão. Mas ele não poderia jogar justamente nessa vantagem? De você ter um estádio favorável, até uma renda favorável. Porque é o que eu falo, tecnicamente o jogo inteiro... Eles estão falando do Carioca, do Campeonato Carioca. Os times pequenos no Rio não jogam em casa. Meu Bom Sucesso querido, quando é que o Bom Sucesso pode jogar em casa? Nunca. Nem contra time pequeno deixa ele jogar. Entendeu? Então, aqui em São Paulo o campeonato é muito mais disputado. As pessoas falam, porque os times do interior são mais fortes. Eles podem jogar em casa. Eu acho que existe uma estrutura aqui que, infelizmente, o Rio de Janeiro não tem. Não, mas vai ver em Osasco, o jogo em Osasco. No Flamengo, 2 anos, 2 cariocas, e eu nunca saí para enfrentar o Vasco, por exemplo, em São Januário. E joguei decisões contra... Você não jogou em São Januário contra o Vasco? Pelo Flamengo, não. É mesmo? Sim. Eu joguei pelo Corinthians, né? Joguei pela Ponte, lógico, contra o Vasco. Pelo Corinthians joguei em São Januário. Contra o Vasco eu nunca joguei. Os jogos contra o Vasco eram sempre no Maracanã. E foram, assim, as decisões que eu tive de Carioca foram contra o Botafogo. Mas joguei final de Taça Rio, enfim, Taça Guanabara, né? Aqueles duelos que se tem. E todos os jogos contra o Vasco foram no Maracanã. Eu nunca tive a sensação de jogar esse clássico em São Januário. Então é uma coisa que já é histórica. Que outro campeonato no mundo que um time tem a condição de fazer todos os jogos em casa?
O Flamengo já teve campeonato carioca que praticamente só jogou no Maracanã. Contra os pequenos, contra os grandes. Que outro campeonato do mundo, internacional, os pequenos nacional... invertem o mando pra ganhar a grana lá. Entendeu? Então fica muito desigual, né? Você já tem um colosso que é o Flamengo, gigante, poderoso e tal. E aí, diante disso, você dá 2 empates. Aí também entendeu? É muita desigualdade. É a maior desigualdade, é a maior diferença pra vocês dos últimos tempos no Carioca? Não vou dizer da história, porque é muito, né? Em 2019 para 20 foi mais. Esse ano tem um Fluminense surgindo com um time um pouquinho mais especial. Não, mas eu digo entre Flamengo e Vasco, assim, esse jogo é a maior diferença? Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Esse período é tenebroso para o torcedor do Vasco, tenebroso. E dói o coração falar isso, né? Porque o Vasco foi a equipe, por exemplo, na minha adolescência e infância, que eu cresci com um dos maiores temores. Porque era o time que, dentro de campo, mais assustava em termos de talento. Aquele Vasco entre 97 e 2000 era um negócio fora da casinha. Sim. Assim Final como dos o Corinthians 80, no Fábio. o time Sele Vasco de 89. Não, então, por exemplo, né, Bubu? Você pegou até os anos 80 com muito mais vigor. Eu peguei a minha infância vendo São Paulo do Tele, que era um negócio que era horripilante para quem estava do outro lado. Aí veio a geração do Corinthians do Fábio, que era um negócio, nossa, desesperador. E o Palmeiras Parmalat aí. Palmeiras Parmalat. Sim, né? Aí você tem o Palmeiras, claro. Mas estou dizendo pelo viés de quem está olhando para um adversário. Né? Porque mas aí a gente tem que dar os parabéns ao Flamengo, né, Facinho? Claro, exatamente. Eu, por exemplo, né, a minha vida, eu no Flamengo em 2007, 2008, 2009, era muito parecido. A questão de estrutura, a questão de planejamento de atletas, eram jogos muito equilibrados, né? Então, você tinha no Vasco Edmundo, enfim, esse de 2000, mas na época de Flamengo, o Vasco tinha bons times. E aí né, a gente falando de Flamengo e Vasco, o Vasco parou, né, estacionou no tempo e o Flamengo se estruturou, assim. Então, a gente tem que dar os parabéns ao Flamengo por toda a organização, pela forma como eles olharam o futebol em algum momento e pelo time que foi montado. E assim, tem se que o Flamengo, o Vasco, se o Flamengo, né? é isso. Pelas administrações nocivas se o Flamengo é muito terríveis. forte hoje, nada caiu do céu para o Flamengo, né? Não foi assim, todos os jogadores vêm para cá porque é o escudo do Flamengo. Não é. É porque o Flamengo se preparou para esse momento, se estruturou. E aí, a partir desse momento, conseguiu trazer jogadores que fazem o Flamengo muito forte. Não é só o Vasco, né? É lógico que o clássico é hoje, mas times igual o Flamengo ganhou são só pouquíssimos dois no Brasil. clássicos contra o Flamengo nos últimos 20. Sim. No ano passado ele quebrou um tabu, né? De 17 jogos. É a 5ª marca do Brasil, o Vasco. Exatamente. Tem algum jogador do Vasco hoje que encaixaria no time do Flamengo? Não. Não. De jeito nenhum. Que pergunta, Dani. Infelizmente. Bota de novo as telas aí pra gente, por favor, pra fazer esse exercício. Vocês já estão cravando que não, do time titular, não. Bota de novo o time titular do Vasco pra gente dar uma olhada. Então, vou inverter o rumo da pergunta. Algum jogador do Vasco hoje teria espaço no elenco do Flamengo? Talvez... O Nenê pra bater falta? Não. Pra bater falta... Talvez Peck. para ser o Peck como uma alternativa no banco de reservas. O Léo Banco de Matos, reservas do Flamengo até tem a torcida do Marinho, Vasco aqui tem tá reclamando. Pedro. Pois é, então, né? O Vasco tinha, né, no time passado, o menino Thales Magno, que era um bom jogador. O Riquelme pode ser um atleta a ser maturado. Eu gosto muito de um volante chamado Andrei, que tem pouco espaço na equipe do Vasco, mas eu, assim, de alguns jogos que eu vi recentemente do Vasco, eu gosto dele. Eu acho que é um menino que, bem trabalhado, ele se encaixa bem numa equipe. Claro, não hoje no nível que o Flamengo joga, mas ele pode ser bem trabalhado. Mas é uma pena, né? Porque são poucos jogadores. O Raniel é um jogador hoje, infelizmente, para a realidade da Série B do Vasco, para uma equipe que vai brigar por meio de tabela no Campeonato Brasileiro do Máximo. Não é um centroavante de refino. Inclusive, está muito bem no Vasco, né? Porque a pressão em que ele tem hoje para jogar no Vasco é uma pressão muito menor em termos de resultado daquilo que ele passou recentemente na carreira, né? Inclusive no próprio Santos, que tem uma outra dimensão hoje em termos de... não de tamanho de clube, mas de ambição profissional em relação ao Vasco. Não, o Santos está na primeira divisão. Tudo bem que o Santos esse ano está com mais dificuldade, mas ainda assim, né, o Santos recentemente fez muito mais do que o Vasco fez, né? Não dá nem para comparar. Capitão Rodrigo, vocês acham que o Peck teria espaço? Mais alguém no elenco, então, já que no time Tem um garoto da base. O Vasco fez uma boa campanha na Copinha. O centroavante, o Figueiredo, eu até imaginei que ia ter mais oportunidades. Por exemplo, eu não sou fã do Raniel, né? Especialmente pelo que ele não fez
no São Paulo, no Santos, eu imaginei que o Figueiredo ia ganhar espaço. É um garoto que fez um golaço, pintura. Você vê que tecnicamente é muito bom jogador. E para o Vasco renascer de fato, precisa dar vez para a base. Grandes times do Vasco, o Vasco tinha dinheiro, tinha investimento, mas o Vasco não é o Flamengo que tem o lema do craque, o Flamengo vai em casa. O Vasco fez muito craque, especialmente artilheiro, né? Então, nessa temporada de 2022, eu imaginava que ia ser a ascensão do Figueiredo. Até agora não aconteceu. O Raniel tem feito seus golzinhos ali, mas seriam garotos com potencial. Eu acho que se o Flamengo... vamos, que nem agora... Mas o Flamengo também tem garotos com potencial. Coloca aí o Flamengo. A gente tem o Flamengo também, não tem? Não a escalação, mas a gente tem os jogadores, o elenco do Flamengo, pra gente analisar e saber se cabe alguém. Até pra você entrar nessa questão, assim, dos meninos que o Flamengo também tem, né? Então, assim, o Vasco tem. O Figueiredo, acho que, se eu não me engano, no último jogo ele deu uma bicicleta, ele entrou no jogo ali. É um jogador na Copa São Paulo, foi muito importante também. Mas é um processo de maturação ali, né? Então, você pegar um garoto, vamos imaginar, tirar o garoto dali para colocar no elenco do Flamengo, vai precisar de tempo, né? Você vai precisar que, né, essa ambientação, que o jogador evolua também para brigar por uma condição de jogo. E o Flamengo tem jogadores na base, o Flamengo é muito forte na base também, e a gente está vendo, né, os jogadores que o Flamengo vem lançando e que vem atuando no time principal. Eu também não vejo, assim, o PEC seria... Para o Vasco é importante, né? Jogador de velocidade, né? Fez um lindo gol aí nesse jogo Flamengo e Vasco, mas é difícil você imaginar encaixar ele no time e até no momento de substituição, assim. Então faz muito bem ao Vasco, como o Nenê. O Nenê faz muito bem ao Vasco, como a gente falou. O Nenê é o cara da qualidade, com a bola nos pés, da bola parada, que pode incomodar um pouco o Flamengo. Então no Vasco ele é muito importante, no Flamengo ele não teria espaço no momento. Então eu acho que é difícil você encaixar um jogador do Vasco aí, ó, nesse aonde eu queria chegar. Você pensar aí numa plaquinha de substituição, né? O Flamengo tem essas opções de banco de reservas. Sim. E aí sobe a plaquinha, sai Arrascaeta, o Facincani que defendeu o PEC aqui. Você coloca o PEC na frente dessa lista que tá aí? Infelizmente pro PEC ele é a terceira via. Terceira via, hein? Caramba. Um jogador que tem característica um pouco diferente do PEC, mas não dá o próprio Lázaro, né, que tem sido colocado na esquerda ali, o Lázaro, mas para mim, hoje, ele seria está... titular. Não, sim, está. Eu trocaria o Lázaro pelo Everton Ribeiro. Hoje, nesse momento hoje, o Lázaro, ele precisa ganhar essa oportunidade. Vai lá, garoto, o momento hoje é dele. Não estou comparando carreira, estou comparando o momento. O momento dele hoje, para fazer a função de ala pela esquerda, está muito mais... preparado do que o Everton, que já não joga nessa função há muito tempo, já tem um outro ritmo de jogo, enfim. O Everton voltou, né? Assim, você vê no último jogo, o Everton voltou para a direita. Que é o que a gente imagina que ele vai, ele vai voltar nessa função, né? O Lázaro vai ser titular da posição. Esse time do reserva do Flamengo, ele briga por Libertadores no Brasileiro. Na Série A. O Vasco é time de Série B. Sim, não conseguiu subir na temporada passada. Perdeu jogadores. E esse time reserva do Flamengo, tranquilamente, para ficar entre os 6 da Série A, ele fica. Sem muito problema. Eu vejo dessa forma. É um time muito bom. Muito forte. Muito bom. É outro universo. Né, o Pedro, então assim, pro Gabriel Peck, Dani, e não é falar mal do Gabriel, é porque outros caras estão à frente deles. Eles estão em outro ritmo de carreira, de preparo. A culpa de tudo isso não é nem da gente que está analisando o Vasco fora dessas duas listas do Flamengo, e muito menos o torcedor. A culpa é de quem está lá em cima. E que, inclusive, tem poder sobre o torcedor do Vasco. Porque quando o Vasco foi escolher presidente e tinha dado uma eleição há 4 temporadas, o Conselho de Beneméritos vetou aquele presidente para colocar um outro no lugar. Então, olha a situação, olha o tamanho da amarra que é para o torcedor, o desespero para o torcedor do Vasco. Nem aquilo que ele esperava, ou o próprio sócio do Vasco, tendo o comando para mudar, ele tem poder. Porque tem uma estrutura ali no meio que manda no Vasco mais que o presidente. Então, essa situação que a gente coloca hoje de o time titular do Vasco não aparecer nem entre o time C do Flamengo, porque esse é o time A e o B. Tem um time C do Flamengo que, se a gente colocar, talvez ainda deu uma mistureba. Isso aí não é culpa da imprensa. Mateuzinho, né? Mateuzinho. Mateuzinho aí... Mateuzinho não tá na lista ali? Não, seria o time C do Flamengo, Mateuzinho. Pablo. Não tá o Pablo. Tá o Noga, mas não tá o Pablo. O Noga vai pro time C.
Porque o Pablo vai entrar nesse Tem time. um outro Quase zagueiro auxiliar, também, né? menino? Vidal ainda não tá aí. O Vidal. Calma, Rodrigo. Você. Como diz o fã assim, dá uma segurada, Rodrigo Mas a Bueno. preleção do Vasco é boa, né, Dani? Assim, né? A preleção é legal, né? Eu não sei se... É lógico que no campo as coisas se resolvem muito na questão técnica, mas a preleção do Zé Ricardo, ela tem muita força, A assim. chance tá na vontade. É O Vasco isso, sabe? fazer Aquela o jogo preleção, do ano, os jogos do ano contra o exatamente. Flamengo. Por isso que É 180 e não 90 muito dificulta, legal. né? Assim, o Flamengo é uma outra questão. Então, a pressão do Flamengo é, pô, a gente sabe que é favorito, né? Que a gente tem a questão técnica, investimento, e a gente tem que colocar isso à prova, né, meu? E a gente tem que mostrar realmente que favoritismo se faz dentro do campo. Agora, para o Vasco, esse fator de motivação, né? De você ser colocado como patinho 2019 feio... o Vasco caiu, né, Capita? Sim. Quanto que terminou Flamengo e Vasco? Então, os caras... Pra 4. É isso. O melhor jogo do campeonato. Lutaram, é isso aí. Rodrigo Caio não tá aí, ó. Rodrigo Caio, não, isso daí tá Rodrigo Caio. machucado. Se a gente pensar já, tô procurando jogadores que não estão aí, você tá vendo? Ainda tem a lista, ainda nem por isso tá que eu falei que a completa. lista É uma fartura de um lado e uma escassez, assim, né? Não, Quer tem dizer, o Pablo, né? Que o total do Pablo foi outro lado. contratado. Acabei de falar, o Pablo desculpa, não entrou. É, o Pablo não Se você entrou. tem no time C, então uma dupla de zaga, Pablo e Rodrigo É Caio. bom que se fazer um time C do Flamengo, jogadores que não estão aí dá pra começar a conversar com o Vasco. Começar a então vai ser conversar. difícil. Agora, falando em entrou, não entrou. Muito bem, nação. Galera, o Flamengo tem um super elenco, né, cara? Eu vi comentários nos vídeos, né? Pra que contratar o Vidal? Mais um jogador? Pra que? É muito jogador. Cara, o Vidal é o seguinte. O Vidal, ele foi multado lá na Inter de Milão. O contrato dele com a Inter termina dia 30 de junho. E tem tudo pra ele chegar no Flamengo. Dia 24 agora... Tem jogo no Maracanã de Brasil e Chile. Vidal vai estar em campo. A gente sabe que a maior torcida que estará no Maracanã será do Flamengo. E com certeza a torcida vai gritar o nome do Vidal, né, cara? Com certeza vai. Vem pro Mengão, Vidal! Mas falando do clássico de hoje, cara, realmente a diferença é muito grande. A gente sabe que dentro do campo é 11 contra 11. É clássico. Mas a diferença técnica, tática, a diferença é gigantesca, né, cara? Vocês viram ali os dois times do Flamengo, o titular e o reserva? O time do Vasco, ele não encara nem o titular nem o reserva. O que que diferencia no futebol? É a vontade dentro de campo. Isso é verdade, a gente não pode esconder a verdade também, né? Quando o Flamengo joga contra o Vasco... e vai pra cima, joga com vontade e joga sem salto alto, o jogo é diferente. Quando o Flamengo entra em campo pensando que já ganhou o jogo sem jogar, de salto alto e acha que vai fazer o gol quando quiser e com corpo mole, o jogo fica difícil para o Flamengo. Mas quando o Flamengo joga sério, não tem pra ninguém. Este Flamengo, cara, se jogar igual jogou... Não, o que eu ia falar é o seguinte. É porque, assim, no Maracanã com o público, o Flamengo age de forma diferente. E a gente sabe que a maior torcida... vai ser dividido hoje, tá? O mando hoje é do Vasco, só que vai estar dividido. É meio a meio. Vai ter a mesma quantidade de torcedor do Vasco vai ter do Flamengo hoje. Então, a torcida tem que empurrar o time, né? Com o apoio da torcida, o Flamengo vira outro time. Ainda mais com esse gramado, né? O gramado do Maracanã ficou excelente. Ficou topzera, né? Igual eu gosto de falar. Ficou top. Então, cara, se o Flamengo jogar sério, tem que respeitar o adversário. Isso é verdade. Por quê? Quando você respeita o adversário e joga sério, você consegue impor o seu jogo, né? Você consegue dominar o adversário. Se o Flamengo fizer isso... é 3-0 hoje, cara. E não é ser arrogante, não é ser, como que fala? Prepotente, né? Do jeito que a galera gosta de falar aí. Não é ser metido, né? Pô, você é bem arrogante e metido. Não, não é isso, velho. É futebol. Se os dois times jogaram o que pode, o Flamengo ganha de no mínimo 3-0 do Vasco. É o que eu penso. E vamos ver, né? À noite, né? Futebol é jogado, lambaria pescada, a gente sabe, mas vamos ver à noite. Saudações, galera. Deixa o like aí, se inscreva no canal e ativa o sininho. Tamo juntos. Valeu, fui!